E aí, Vini, essa troca no comando do Galo aí, no início da temporada, né? Saiu o Filipão logo no início mesmo, Campeonato Mineiro, né? Pois é, o Atlético termina o ano de 23 bem com o Filipão, conseguiu a vaga para Libertadores, deu aquela arrancada, então a diretoria resolveu dar um voto de confiança, permanecer com o Filipão, só que parece que não tinha muita convicção assim no trabalho, tanto que ele foi demitido ainda no Campeonato Mineiro. O Atlético fez uma primeira fase ali do Mineiro aos trancos e barrancos, o suficiente para conseguir se classificar para a semifinal, mas a verdade é que o Filipão não empolgou. E aí muita reclamação da torcida, o Filipão chegou a discutir com o torcedor, e aí o clima já não estava legal. O Atlético, ele passa pelo América na semifinal, um jogo apertado, o primeiro jogo foi um 2-0 pro Atlético, e o jogo da volta um 2-1 pro América, o América ficou a um gol de eliminar o Galo, e aí foi estupim. Mesmo o Atlético avançando para a final, a diretoria decidiu desligar o Filipão, tinha até um tempinho para poder anunciar o novo treinador, e é o que aconteceu. O Gabriel Milito foi anunciado no dia 25 de março, ele chega ao Atlético, no aniversário do Atlético praticamente, e aí ele inicia um novo trabalho já pegando o Atlético na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, e aí o Milito consegue comandar o time em busca ali do pentacampeonato. Um título mineiro, a mais ou a menos, não vai fazer tanta diferença, mas emplacou 5 conquistas seguidas, o que representa muito, né? Representa uma hegemonia do Atlético nesse recorte mais recente aí no estado. Aí, Vini. Ô, Colombo, é aquela coisa, né? O Campeonato Mineiro vale nada, né? Mas perde pra você ver, né? Essa é a questão. É sempre, normalmente, é Cruzeiro Atlético, América às vezes também dá uma passeada aí nas finais, mas normalmente é Cruzeiro e Atlético, aí fica aquela grande rivalidade. Perde pra ver, né? Quem perde dá uma sacudida às vezes. Como é que você encarou aí essa saída do Filipão, chegada do Milito às vésperas aí das finais do Campeonato Mineiro? É uma saída justa, né, se a gente for lembrar pelo contexto que traz o Filipão. O Vini citou a questão da briga, de discussão com torcedores, mas vale lembrar também que o trabalho de campo do Filipão era muito ruim. Era o Atlético com um elenco forte, o elenco, é claro que é difícil a gente trazer esse cenário ou relembrar desse cenário, mas à época o Atlético ainda estava muito à frente dos demais rivais. O América num processo de reconstrução, caindo da Série A para a Série B, o Cruzeiro tendo ainda uma tentativa de alavancar com algumas contratações ainda com a gestão Ronaldo, o Atlético manteve a sua base de 23 para 24 e aí dentro de campo a coisa não acontece. Vitórias, é bem verdade, contra times do interior, mas contestáveis. Uma derrota para o Cruzeiro, para o rival, na Arena MRV, seria a segunda da história, muito pesada para o Filipão. Então é uma troca justa e que aconteceu num momento surpreendente. Quando aconteceu, eu não esperava, inclusive, que o Atlético, às vésperas de uma final, trocasse de treinador, optasse pela saída do Filipão para a contratação, então, do Gabriel Milito. Mas essa troca eu vi como justa. O Filipão não tinha ambiente, muito menos tinha trabalho para ter sequência no Atlético. O Vini lembrou de 2023 e é bem verdade, ele foi muito feliz, mas não passou disso. 24, o Filipão já começou mal no Atlético, então vi a troca justa e aí surpreende muito positivamente o Gabriel Milito, porque em 2 jogos ele consegue implantar um pouco a sua filosofia, ele consegue implantar seu jeito de jogar. É só a gente lembrar que o Atlético chegou a abrir 2-0 contra o Cruzeiro na Arena MRV, depois cede o empate, e aí, como eu disse, no outro jogo, Seabra, numa atmosfera pra lá de desfavorável, com o Cruzeiro tendo a vantagem e saindo à frente do placar, ainda assim o Atlético consegue fazer um 3-1, sagra-se campeão mineiro. Então essa transição, ela foi muito surpreendente, mas pra mim foi muito feliz sob o ponto de vista de campeonato mineiro. O cara, quando chegou, simplesmente levantou o caneco, Seabra. Aí conquistou o que tinha pra conquistar naquele momento, né? Ô Vini, você que tá lá mais próximo também, logo quando o Milito chegou, militizou todo mundo, né? O pessoal usou muito essa expressão. O futebol brasileiro, então, inclusive a imprensa brasileira ficou encantado com o Atlético. Era naquele momento o melhor futebol do Brasil e tal, todo mundo elogiando bastante. E o Milito sagrou-se, como o Colombo disse, né? Como o Colombo lembrou, campeão mineiro. O que você achou dessa troca aí? A gente via o Filipão. Você acha que o Filipão tinha cara de Atlético? Você acha que o trabalho dele foi bom? A troca foi justa? A manutenção do Filipão foi muito respaldada só pelos resultados, né? Mas o estilo nunca casou, mesmo com o que o torcedor gostava de assistir, com o que historicamente o Atlético apresentou nos seus melhores momentos. Então o Campeonato Mineiro, quando exigiu o maior protagonismo do Atlético, quando pegava equipes fechadas e precisava de fato propor o jogo, esbarrou numa limitação até mesmo das ideias ali do treinador naquele momento.
a troca foi muito positiva para o Atlético. Eu acho que não dava mesmo para o Filipão continuar. O Milito chega e rompe completamente com o estilo do Atlético naquele momento, e aí o torcedor ele se empolga porque o Atlético passa a ser protagonista, a jogar de forma mais ofensiva, tanto que o Scarpa ele começa a aparecer mesmo, com o Milito, justamente na final contra o Cruzeiro, que ele marca o terceiro gol, e ali o Milito ficou 12 jogos invicto no comando do Atlético. Foi o melhor momento dele ali, um recorte muito bom na temporada, em que o Atlético ganhava e empolgava, aliava resultado com desempenho. Então foi um momento assim de uma alavancada do Galo na temporada. A gente vai comentar ainda, né, sobre o que passou depois na temporada, mas este momento foi importantíssimo para o Atlético resgatar ali uma sintonia com o torcedor, principalmente pelo estilo apresentado. E aí, nesse momento, o Milito cai nas graças do torcedor, né? O torcedor do Atlético estava encantado com o Milito, tá militizado, como eu disse agora há pouco, muita gente usando esse termo, o futebol, a imprensa brasileira toda elogiando, e aí vem o resto da temporada.